Bom, hoje, agora, nós vamos trabalhar português. Português, nós vamos preparar para a leitura da página 130, ok? Como vocês estão com o livrinho de português, nós vamos trabalhar, tá? Na página 130, esse texto. Bom, pessoal, nós já trabalhamos. No texto passado, a gente trabalhou sobre fábulas, né? Vocês lembram o que é fábulas? São pequenas histórias, né? Que são os personagens, são animais, né? Que têm as características de um ser humano, que eles conversam, né? Na história. Agora, esse texto aqui, essa leitura de hoje, é uma leitura que ele é um artigo. Professora, tá, o que é um artigo? Fábula é uma pequena história, né? Onde os personagens são animais e que tem característica do ser humano. E agora nós vamos ler esse texto, que ele é um artigo, que está falando sobre artigo. Olha, leia o artigo a seguir. Então, olha aqui, artigo, tá? É um texto que expressa opinião, que te dá uma informação, tá? Por exemplo, no mundo científico, né, onde os cientistas, né, procuram resultados, descobrem doenças, remédios. Por exemplo, nessa crise agora da pandemia do coronavírus, os cientistas estão trabalhando para descobrir um remédio para eliminar esse vírus, né? O que acontece? Então, eles vão começar a escrever vários textos explicando, tá? Contando o que é essa doença, o que ela causa, tá? Então, isso são artigos. E quando eles encontrarem, tá? Por exemplo, uma vacina, um medicamento, aí eles vão escrever um texto contando como que é esse medicamento, o que acontece, como que ele age no corpo, tá? E aí, esses textos, tá? Feitos por essas pessoas, eles são chamados de quê? De artigos, tá? São os artigos científicos, aonde daqui muitos anos que você precisar, que vocês forem estudar, às vezes médicos, biomédicos, ou mesmo vocês estudantes que querem saber sobre essa história de 2020, vão estar lá tudo guardados, tá? E vocês vão pesquisar e vão encontrar. Então, são esses textos, né, que expressam opinião, que conta, né, que fala sobre algum determinado assunto científico. Então, eles chamam de artigos, tá? Algumas reportagens também falam, o artigo da revista Veja, saiu um artigo sobre a doença fulana de tal. Então, gente, são textos, tá? Que informa, que dá opinião, tá? Que as pessoas argumentam. Então, isso são textos, são artigos, e praticamente todos são escritos por cientista. Então, isso é um artigo. Vocês vão ver muito, vão ouvir e ouvem muito falar, o estudante da faculdade tal tá lendo um artigo, ou o papai e a mamãe vai falar, eu li um artigo do doutor fulano de tal, eu li um artigo do doutor fulano de tal. Então, o que é? É o médico, é o cientista, tá? É o professor, doutor da área tal, escreveu um assunto muito importante sobre aquele problema. Então, artigo, tá? São textos, tá? Que informam, que expressa a opinião também, ok? E nesse texto da página 130 aqui, ele é um artigo, ele é um texto, tá?
Que conta, que informa várias coisas, principalmente, tá? Aqui sobre as plantas carnívoras, tá? Vai falar sobre as plantas carnívoras. É um texto que vai informar sobre elas. O que acontece, como são elas, o que elas, tá? De que elas se alimentam. Então, é um artigo. Alguém, um estudioso, né, que estudou essa planta muito tempo, fez várias experiências, né, comprovadas, né, e escreveu isso aqui para a gente estar sabendo como que é essa planta, o que ela faz, o que ela come, como que é o desenvolvimento dela, ok? Então, isso é um artigo, tá? São textos informativos, tá? E que expressa também opiniões, tá bom? Esse é o artigo. E esse texto aqui, que vai informar, tá? É um artigo. Então, vocês vão ler esse texto com bastante atenção, tá? Sobre a dionéia, que é uma das plantas carnívoras, tá? E vocês vão entender o que acontece, o que é que essa planta faz, tá bom? E depois vocês vão resolver para mim na página 132 e a 133, ok? Combinado? Então tá bom.